Tomamos mais de 30 mil decisões durante todo o dia. Uma única decisão errada e todo o seu patrimônio financeiro pode ir por água abaixo. Se você quer tomar decisões financeiras melhores do que 99% das pessoas, você precisa ficar até o final desse vídeo. Eu sou Davidson Barbosa, sou educador financeiro, autor de um dos livros mais vendidos em finanças na Amazon Brasil, Os 8 Hábitos dos Pré-Ricos e Pré-Ricas. E no vídeo de hoje você vai aprender a tomar as melhores decisões financeiras e nunca mais perder dinheiro. Perceba que você só tem uma única chance para construir o seu patrimônio e não depender do governo para se aposentar. Não depender de terceiros para ter uma renda lá na frente. Você só vai ter uma única chance de construir o seu patrimônio. Se você tomar decisões erradas financeiras, você vai perder dinheiro. Você não vai conseguir construir na velocidade que você precisa para ter o capital lá na frente. Principalmente você que ainda não tomou a decisão correta. O tempo é um fator primordial na equação dos investimentos. Nós temos rentabilidade, nós temos aporte e nós temos o tempo. A rentabilidade, nós temos que se contentar com o que está disponível e ir buscando sempre mais rentabilidade, assumindo alguns riscos. Isso vai depender muito mais de você, de quanto você está aprendendo, buscando sobre finanças e investimentos, para você migrar para uma rentabilidade melhor. Nós temos o fator aporte, ou seja, o quanto você está contribuindo para a sua construção patrimonial. Quanto mais você contribuir, mais rápido você vai alcançar a sua liberdade financeira, a sua liberdade de escolha. Isso aí você vai conseguir quando você consegue fazer mais renda, melhorar o seu orçamento. Mas o tempo é um fator primordial. O tempo ele não volta. Nós não podemos contar com a rentabilidade, nós podemos se esforçar ao máximo para ter mais capital, ter mais dinheiro para construir o patrimônio, mas o tempo ele não volta. Então, se você errar, você vai ter que voltar e começar tudo de novo. Ou se você continuar errando, não conseguindo melhorar a sua performance de investimentos, você vai estar atrasando cada vez mais a sua liberdade de escolha, a sua construção patrimonial. E se você está tomando decisão depois dos 40, depois de 50, vai ficar cada vez mais difícil de tomar a decisão correta. Você não vai poder mais errar. Então, eu separei aqui 5, 6 para ficar bem didático, onde a gente vai poder escolher e tomar decisões melhores, principalmente quando for decisões financeiras. O primeiro C é o C da consequência. Você precisa listar todas as consequências que você acredita ou que você vai mapear que pode acontecer com essa decisão. Você tem que saber quais consequências essa decisão, aquela decisão financeira vai impactar ao longo do tempo, principalmente nos seus investimentos. Se você, por exemplo, está deixando o seu dinheiro na poupança, a consequência é metade da rentabilidade. Por quê? Porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, existe um investimento mais seguro que a poupança que está rendendo pelo menos o dobro. Imagina aí que você poderia acelerar a sua velocidade em 100% simplesmente porque você não está medindo as consequências da sua construção patrimonial. O segundo C é o C dos cuidados. Nós falamos aqui há pouco sobre a segurança. Se você não tiver cuidado, você vai tomar uma decisão financeira errada. Isso já aconteceu comigo. Eu abri o olho, fiquei com vontade de ganhar muito rápido dinheiro e o que aconteceu? Não tomei os devidos cuidados e me meti em pirâmides financeiras, marketing multinível, que não era marketing multinível, eram pirâmides disfarçadas. Quis acelerar o processo de enriquecimento, não tomei os devidos cuidados,
Não tive a preocupação de analisar e saber se aquela empresa, naquele momento, estava fazendo a coisa certa. Eu só queria acelerar o processo. E tomei decisões erradas e só fez atrasar mais uma vez a construção patrimonial. Então, tome cuidado com o seu dinheiro. Tome cuidado com os seus investimentos. Invista não só com segurança, mas invista também com responsabilidade dentro das regras que o mercado financeiro pode oferecer para você. Terceiro C, consertos. Perceba que se você tomou a decisão errada, você tem que corrigir o erro o mais rápido possível. Você precisa consertar essa rota. Por isso que eu digo para todas as pessoas que estão começando a investir, comece logo, comece com pouco, erre, porque você vai entender qual foi o erro e não vai mais cometer aquele erro. Você vai conseguir consertar a sua rota o mais rápido possível. Imaginei que você está andando na contramão. Imaginei que você não definiu bem as suas metas, os seus objetivos e pegou um investimento com baixa liquidez. Você vai precisar do dinheiro daqui a 6 meses e comprou um investimento, um título privado que vence daqui a 2 anos. Você não vai mais poder mexer naquele dinheiro. Você tomou a decisão errada. Vai ter que esperar aqueles 2 anos acontecerem para aquele dinheiro voltar para você. Então, você tem que entender qual decisão vai ser, qual conserto você vai tomar se você realmente tomar a decisão errada, principalmente nesse caso aqui, por falta de conhecimento. O quarto C é o C da conquista. Perceba que a gente está falando aqui sobre investimentos e você precisa adotar uma meta, um objetivo para antes investir. Não adianta você ir começar a investir de qualquer jeito sem ter uma meta. Quando você tem a meta e você conquista aquela meta, quando você atinge aquele objetivo, por isso que você precisa começar com um único objetivo e trilhar o plano certinho para alcançar aquela meta. Quando você conquista, você vai retroalimentar o seu ego. Você vai descobrir que você foi capaz, que você agora tem a capacidade de conquistar. E aí você vai galgar planos melhores, metas maiores, objetivos financeiros de mais prazo, onde você vai querer trocar de carro, comprar um imóvel, se aposentar, pagar a faculdade do seu filho daqui a 15, 20 anos, construir um patrimônio que te vai garantir uma boa renda lá na frente, na nossa melhor idade. Então, esse C é um C da conquista e ele é muito importante porque ele vai retroalimentar as suas metas e seus objetivos e vai te dar mais força e mais vontade para alcançar cada vez mais metas e objetivos. E o último C, para você pensar melhor nas decisões, é justamente o C do custo. Quanto custa você não dar esse passo tão importante na sua vida financeira? Quanto dinheiro você vai estar perdendo de não estar tomando a decisão certa, a decisão correta para construir o seu patrimônio? Quanto custa deixar o dinheiro parado na conta corrente? Quanto custa você deixar o dinheiro rendendo metade do que poderia estar rendendo com mais segurança quando você deixa o dinheiro na poupança? Quanto custa você não se preocupar com a sua organização financeira e fazer aquele dinheiro sobrar, organizar o seu orçamento? Quanto custa você não começar antes, sabendo que o tempo é um fator primordial? Perceba que todo mundo tem medo, principalmente o medo de você fazer o seu primeiro investimento. Isso é normal, tá? Primeiro porque a gente não teve educação financeira da escola. Nós não damos o próximo passo nos investimentos porque nós carregamos um monte de crença. Vale lembrar também que o medo, ele faz parte. Você tem que ter medo para não sair investindo em qualquer coisa e acabar perdendo dinheiro. Então, é sim interessante ter medo para que você consiga ir galgando o seu padrão ali, né? Normalmente a gente começa com um perfil muito mais conservador. Quanto mais a gente vai ganhando confiança, mais informações a gente vai tendo, vai precisando do dinheiro, faz o resgate, entende como é que funciona, vai precisar do dinheiro do final de semana e não vai conseguir. O dinheiro, os investimentos só vão funcionar em dias úteis e aí você vai vencendo aquele medo.
Você vai vencer o medo de tirar o dinheiro do seu banco e mandar para uma corretora, que também vai estar no seu nome, mas só por ser corretora você acha que não tem mais de garantia. Eu conheço alunos e mentorados que quando começaram comigo acreditavam que o banco da Caixa Econômica, que é o Banco Federal, seria o mais seguro do que uma corretora, do que um outro investimento qualquer. Quando na verdade o que tem garantias não é nem o banco, é o produto de investimento. Então, tanto a poupança como o CDB, por exemplo, tem as mesmas garantias, mas por falta de conhecimento, a gente acaba não vencendo esse medo. A gente fica parado ao invés de tomar melhores decisões. Então, identifique qual foi o medo que você tem, identifique o que foi que as pessoas que te criaram ou que te ensinaram passaram para você quando o assunto é investimento, quando o assunto é finanças, aquela ideia de comprar sempre um terreno primeiro, comprar uma casa, e essas pessoas necessariamente não tinham acesso à informação que você tem hoje. Desde 2002, pessoas físicas comuns, através do programa Tesouro Direto, podem acessar, por exemplo, os títulos públicos. Óbvio que antes de 2002 isso não era possível. Então, nossos tios, os nossos pais acabam direcionando a gente para coisas que eles conheceram, para coisas que eles têm mais confiança, que as pessoas na época dele tinham acesso e conseguiram conquistar mais tempo livre, mais liberdade de escolha. Mas hoje, com acesso à tecnologia, com um monte de informações que nós temos, com poucos cliques no mesmo dia, você consegue abrir uma conta, mandar o dinheiro e já ver o seu dinheiro crescendo. Por esses dias, meu filho, de 7 anos, eu fui fazendo com ele no aplicativo lá do banco e ele foi lá e conseguiu aplicar a mesada que ele tinha, o dinheiro que ele tinha em casa parado. A gente fez o Pix lá e fez com que ele fizesse esse movimento, né? Perdesse o medo, mesmo com pouco, mas o que foi que ele fez ali? Ele começou a ganhar confiança, ele começou a entender como que funciona. Toda hora ele queria olhar para ver se o dinheiro dele estava rendendo. Mas eu falei para ele que tem que esperar um dia para poder ver o dinheiro crescendo. Então, ele venceu esse medo. Ele teve confiança de deixar o dinheiro físico que ele tinha, que ele contava, que ele olhava, que ele recebeu de mesada, que o avô tinha dado, e agora esse dinheiro estava dentro de um aplicativo no telefone. E para ele, hoje já é normal. Então, ter o dinheiro digital ou ter o dinheiro físico já não tem mais, já não é uma configuração travada na cabeça dele. E pior, quando ele entra no aplicativo que vê a conta zerada, por quê? Porque o dinheiro não está na conta, o dinheiro está investido, o dinheiro está lá para trabalhar para ele. Então, a gente precisa entender de onde vêm os nossos medos, vencer esses medos, entender e entrar justamente aí em movimento. Perceba que essas decisões são impactadas em todas as áreas das nossas vidas. Para você deixar de comprar por impulso, por exemplo, quando você vai ao mercado, você já deve ir alimentado depois de uma boa refeição. O nosso corpo libera um hormônio chamado grelina quando a gente está com fome. Então, se você vai ao mercado fazer a feira com fome, na hora que você deveria estar jantando, na hora que você deveria estar almoçando e você vai ao mercado, você vai comprar mais coisas por impulso, porque o seu próprio organismo está pedindo ali aquela coisa mais gostosa, aquele alimento que seria mais saboroso naquele momento, quando na verdade você foi lá para comprar o que estava na sua lista. Da mesma forma, acontece quando a gente está cansado. Como a gente falou aqui no começo do vídeo, nós tomamos mais de 30 mil decisões durante o dia. Então, quando você chega no final do dia, você já tomou um monte de decisão. Perceba que a decisão é simples. Quando você acorda, se você vai colocar no soneca ou não. Quando você vai levantar, se você vai colocar o pé direito ou o pé esquerdo no chão. Quando você vai ao banheiro, se você vai primeiro fazer xixi ou se você vai primeiro lavar as mãos. Se você vai escovar o dente ou se vai tomar banho primeiro. Isso já são decisões que às vezes são tomadas de forma automática, mas já está fazendo uso do nosso poder cerebral. E isso vai gastando as nossas fichas de decisões. Então, deixe para tomar as melhores decisões ou as decisões mais importantes que vão impactar a sua vida pessoal e até mesmo a sua vida financeira ainda no período da manhã. Deixe para o final do dia ali você ler aquele livro, assistir escutar alguma coisa, ver um filme, se for o caso. No começo do dia, onde você ainda tomou poucas decisões, até no seu trabalho e tudo, deixe decisões mais importantes para ser tomadas logo no período da manhã. Não tome decisões financeiras, decisões pessoais cansados, principalmente no final do dia.
O nosso cérebro, ele é dividido na parte rápida e na parte devagar, né? Existem vários autores tem até autores que ganharam o prêmio Nobel falando sobre o sistema 1, o sistema 2, que como a nossa mente funciona. Então, quando a gente está cansado ou quando a gente está com sono também, nós acabamos deixando o sistema automático trabalhar mais do que o sistema mais lento, o sistema que vai fazer você raciocinar. Tem uma pesquisa, que eu não vou conseguir lembrar agora aqui, mas que mais de 80% dos acidentes de carro acontece quando as pessoas estão mais perto de casa. Não sei se você já passou por isso, mas quando você está mais perto de casa, acontece o acidente. Por quê? Porque você ativou o modo automático de chegar em casa. Às vezes você passa pela rua, pela avenida, tem uma propaganda que você nem percebeu. Por quê? Porque você está no automático. Você ganha tanta confiança que até fala ao telefone, manda mensagem, usando o telefone, dirigindo ao mesmo tempo. Você tá automatizando as suas decisões e o que acontece mais perto de casa, você já está muito mais confiante, está cansado, está com sono e aí acontece o acidente porque você deixou tudo no automático, tudo ligado no automático. Você tem que estar mais presente e começar a tomar decisões baseado não só no automático, mas no sistema também mais lento, aquele que vai fazer você raciocinar, pensar, refletir, confirmar se aquela decisão, se aquela informação é realmente necessária, que tá impactando ou não a sua decisão financeira. Ainda existem alguns fatores que influenciam nas nossas decisões, como por exemplo, se você estiver com raiva. Não dá para você tomar uma decisão financeira com raiva. Imaginei que você está em casa, sua geladeira quebrou, e aí você estava com raiva porque não era o momento, você estava estressado naquele dia, você foi comprar outra geladeira. Quando na verdade um conserto, que seria 1/10 do valor, poderia ter resolvido aquele problema. Mas você estava com raiva, estava estressado e aí tomou uma decisão que não deveria ter tomado. E por fim aqui, para a gente encerrar essa parte, a gente toma decisões baseado no que as outras pessoas já tomaram como decisão. Se você percebeu, você vai abastecer o carro e tem um posto de gasolina que está muito cheio e tem outro que está mais ou menos vazio ali e os preços são muito parecidos. Eu tenho certeza que você vai escolher o posto onde tem mais carro, porque aquelas pessoas já tomaram a decisão por você, é um lugar onde você não conhece e provavelmente aquele combustível seria melhor do que o combustível do outro posto. Da mesma forma acontece quando você vai no restaurante. Você vai lá numa rua onde tem vários restaurantes. Tem um que está com a fila do lado de fora, cheio de gente. E tem outro restaurante que não tem ninguém dentro. Qual restaurante você vai querer participar? Qual lugar você vai querer jantar? Aquele onde outras pessoas já tomaram a decisão por você, escolhendo aquele restaurante tão bom que ele é, que está na fila esperando a sua vez de jantar, ou no outro que está vazio, onde ninguém está comendo. Então, se você não quiser tomar a decisão, você vai justamente para aquele onde tem mais. Isso acontece muito no mundo dos investimentos. Você vai lá no YouTube, vê alguém falando de uma ação, de um ativo, e você viu que aquela pessoa usou os pontos ali e te convenceu. Você foi lá e comprou. Você não está seguindo um método, você está de forma aleatória seguindo o que várias pessoas estão fazendo. Isso se chama também de efeito manada. Você está indo junto com as pessoas. O que é que as pessoas estão tomando como decisão, você também está tomando como decisão. Então sai uma notícia muito impactante e o que acontece? Todo mundo vai para aquela notícia. Uma última agora que está rolando, só um pedacinho do nosso líder do Estado, onde ele falou um termo lá que ficou a entender que ele ia confiscar a poupança. Isso está gerando um burburinho gigante na internet, mas na verdade não era aquela decisão, não era aquela informação que ficou evidente, que ficou claro. Então, algumas pessoas começaram a interpretar aquela informação e começaram a difundir à torta e à direita hoje na internet. Hoje a facilidade de viralizar, de pegar um trecho e distorcer toda aquela história vai fazer com que um monte de pessoa tome uma decisão errada. Isso acontece principalmente na hora de escolher ativos. Então, sai uma notícia boa da empresa, todo mundo compra a empresa. Sai uma notícia ruim, todo mundo vende aquela empresa. E se você ficar fazendo investimentos através de notícias ou de decisões dos outros, você não está tomando decisão correta e vai acabar perdendo dinheiro. Quando você toma boas decisões financeiras, você está munido principalmente
de um bom controle financeiro. Perceba que se você separar o seu orçamento e definir quanto você vai gastar com educação, com saúde, com lazer, com cuidados pessoais, você vai conseguir mapear para onde o seu dinheiro está indo. E tomando decisões financeiras com limites, né? Eu acho que essa é a palavra principal. Vai estar tudo equilibrado de acordo com o seu padrão de vida, de acordo com o que você acredita, do que você vive, de acordo com a sua necessidade. Então, quando você trava os gastos que você já selecionou ali os seus perfis financeiros, você vai poder investir mais, porque você planejou investir, por exemplo, 5%, 10%, 15%, 20% do que você ganha. Então, baseado em um bom orçamento financeiro, você vai poder estar ali você vai poder estar tomando decisões financeiras mais inteligentes, principalmente de gastos, e vai estar sobrando dinheiro para os seus investimentos. Perceba também que quando você adota um bom orçamento, você vai poder estar investindo mais. E aí agora você vai estar fazendo com que o seu patrimônio cresça, porque você está com o dinheiro sobrando e vai poder investir aquele dinheiro da maneira correta. Então, estar tomando decisões financeiras orçamentárias vai impactar diretamente nos seus investimentos, quando você vai estar com tempo livre e com condições de escolher bons investimentos, fazendo principalmente uma gestão mais passiva dos seus investimentos. Não fique procurando a roda, não fique procurando a ação que vai dobrar o seu patrimônio, não fique buscando os melhores bancos que vai estar pagando mais rentabilidade quando você ainda está começando ou quando você tem pouco dinheiro, porque no final das contas isso vai fazer com que você gaste mais tempo. Essa hora gasta para tomar essa decisão é muito mais valiosa do que o quanto ele vai render a mais do que de um do que de outro. Então, vale muito mais o processo de aprendizagem ali do que você passar horas e horas também para tomar uma boa decisão financeira de investimento, né? Seja mais simplificado nas suas decisões quando o assunto for principalmente investimentos. Lembre de sempre fazer um alinhamento com as suas metas e com os seus objetivos financeiros. Perceba que um dos pilares, né, do meu método, por exemplo, é você estar diversificado. O nome, né, dos investimentos chama mercado financeiro. E o mercado financeiro ele vai te dar várias opções de investimentos. Então, antes de sair escolhendo qual investimento, tomando decisão de investimento baseado em um vídeo qualquer solto na internet ou que um amigo fez uma decisão de investimentos que às vezes está até fora do mercado financeiro, mas se essa decisão for realmente dentro do mercado financeiro, o mais importante é a gente ter uma meta e um objetivo bem definido. Então, se você ainda não tem um objetivo definido, se você não tem uma meta traçada, detalhada, para quando você vai usar aquele dinheiro, quanto de esforço financeiro você vai fazer para acumular aquele capital, quanto de tempo você vai deixar aquele dinheiro rendendo. Então, isso tudo vai ajudar a decisão de investimento. Tem investimentos que você pode resgatar a qualquer hora, né, com muita liquidez, e tem investimentos onde você vai poder ter mais rentabilidade, mas em contrapartida você também vai ter que abrir mão do tempo. Então, se você quer trocar de carro daqui a 2 anos, você não vai ficar deixando esse dinheiro com muita liquidez. Você pode começar a investir com prazos maiores, prazos de 1 ano, prazo de 1 ano e meio e com capital também sendo alocado em investimentos com prazo de 2 anos. Porque quando esse capital vencer, você vai estar com tudo disponível para atingir aquele objetivo. Lembra que quanto mais a gente abrir mão do tempo, mais chances a gente tem de ter aumento de rentabilidade. Então, como que a gente faz para tomar boas decisões financeiras? Primeira coisa que a gente deve fazer é se educar financeiramente. Seja sincero comigo e com você mesmo e tenha coragem de escrever aqui um comentário nesse vídeo. Quanto tempo por semana você se dedica a aprender mais sobre finanças, sobre os investimentos? Se você está aqui assistindo esse vídeo,
já pode contabilizar esse tempo aqui também. Se você acredita que tem alguém que fala sobre finanças, ou quer melhorar a vida financeira, ou quer fazer investimentos, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Traz ela para cá, mas comenta aqui quanto tempo por dia, por semana você está se dedicando a aprender mais sobre finanças, sobre os investimentos. Quanto tempo você está levando para levar o livro? Qual livro você está lendo agora? Né? Qual livro da vez que você está lendo? Você pode ler, inclusive, os 8 hábitos dos pré-ricos e pré-ricas. E você precisa se educar financeiramente. Você só vai ter ganhos profissionais quando você estiver jogando o jogo profissional. Não adianta você também entender o que é CDB e pronto, aí vai botar todo o dinheiro no CDB. Não sabe nem qual é o prazo, como é o banco, se aquele banco está saudável ou não. Você precisa entender que a educação, a busca por conhecimento, ele é infinito. E você vai ter que se contentar ali em separar 1 hora por final de semana, meia hora por dia para escutar um resumo, para entender, para ler um livro, para assistir um canal, um vídeo, alguma coisa desse tipo, que vai te alimentar de informações e isso vai te ajudar a tomar decisões financeiras. Nós não fomos educados financeiramente. Só agora, 2020, 2021, que foi adicionado na grade curricular da escola e mesmo assim ainda está misturado um pouquinho junto com português, um pouquinho junto com matemática, educação financeira mesmo, orçamentária de investimentos ainda não é ensinado por aí nas escolas. Então, se educar financeiramente é uma forma importantíssima e correta de você tomar boas decisões de investimentos. Você também pode consultar algum especialista. Você pode contratar o serviço de alguém, um educador financeiro, um consultor financeiro. Você pode comprar o tempo que aquela pessoa já se dedicou a esse assunto, o assunto que você está buscando. Se chama uma mentoria, quando você compra o conhecimento daquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa passou muito tempo, investiu muito dinheiro para se qualificar profissionalmente e aí você vai lá e contrata uma conversa com aquela pessoa de 1 hora, de um mês, um acompanhamento de 3, 6 meses para você entender qual é o racional por trás, qual é a estratégia, qual é a forma, o método que aquela pessoa usa para escolher bons investimentos e tudo isso você pode acelerar esse processo comprando o tempo dessa pessoa. Então você pode também tomar boas decisões financeiras quando você contrata o serviço de alguém. E também, né, você pode ter que ficar atento justamente ao conflito de interesse. Eu lembro muito bem que quando eu fui começar no mundo dos investimentos, que eu queria ver o meu patrimônio crescer e ficar rico, eu fui logo buscar quem? Informação com um profissional do banco. E sabe o que foi que ela me ofereceu? Um consórcio. Então a pessoa foi lá e me ofereceu um consórcio porque ela queria bater a meta de consórcio dela. Isso se chama conflito de interesse. Não estou dizendo que todo mundo que trabalha no banco tem esse conflito de interesse, mas muitas vezes você necessariamente tem que ter uma informação de alguém imparcial, alguém que não tem rabo preso com ninguém ou que está linkado a uma única instituição financeira. Já falei para você aqui, nós estamos em um mercado financeiro e às vezes você segue alguém que está linkado a uma empresa, linkado a uma corretora, linkado a um banco e aquela pessoa vai oferecer aquele produto, aquele serviço, aquela modalidade de investimentos. Aqui no meu canal eu sou um educador financeiro independente. Você pode procurar aqui no meu canal, você vai ter vídeo falando sobre o CDB de um banco X, e na outra semana um LCI, uma opção de investimento de uma outra corretora. Então a gente vai falar aqui do que estiver melhor para o usuário, melhor para o cliente. Isso se chama independência de informação. Eu sou um educador financeiro independente. Tenha certeza que tudo que você estiver vendo aqui são informações atualizadas do que está bombando, do que está melhor no mercado, independente de instituição, independente de banco. A gente não tem aqui patrocínio de nada. Então, se você estiver vendo eu falando de algum banco, de algum CDB, de algum produto, de algum aplicativo, de alguma coisa, porque a gente foi lá, testou, experimentou, gostou, teve uma boa experiência, oportunidade de melhoria, a gente foi lá e postou. E muitas vezes a gente posta os prós e os contras também. Então,
esse conflito de interesse, você tem que estar atento e não ficar aí à mercê simplesmente dos profissionais. Vai ter conflito de interesse em todos os lugares. Desde do pessoal do banco lá, que infelizmente ele não pode oferecer produtos de outros bancos, mesmo tendo boas rentabilidades. Às vezes ele até sabe que tem outra instituição oferecendo um produto melhor, mas na verdade ele vai ali trazer sardinha para ele do melhor que ele tem para oferecer. E a mesma coisa acontece quando você sai dos bancos, você acha que está liberto e vai para uma corretora de valores e vai alguém lá te ajudar, ou você abriu conta porque você viu o canal de alguém e aí tem um produto promocional lá e vai focar só naquele produto. Não, aquele produto sim, pode ser uma porta de entrada, uma rentabilidade, uma oportunidade, mas depois você pode também migrar para outro que esteja pagando mais. Então você que é o dono do seu dinheiro, você que tem que tomar as melhores decisões e não fique aí à mercê dos conflitos de interesse que acontecem muito e muito aqui no nosso país, justamente pela falta de educação financeira que nós brasileiros carregamos. Aprenda com os erros dos outros. Quando uma pessoa está acompanhando as informações e vê que aquele cidadão ele errou, você deve aprender com aquela informação e não repetir aquele erro. Muitas e muitas pessoas já passaram pelo que você está passando agora, pela falta de conhecimento, você não está conseguindo tomar as melhores decisões financeiras. Nós vimos aqui como tomar decisões financeiras, nós vimos aqui os 5 Cs que vai te ajudar a tomar decisão financeira. Eu te dei argumentos para você tomar as melhores decisões, mas o mais importante de tudo, para fechar de vez aqui esse vídeo, é você aprender com os erros das outras pessoas. Não fique escutando, levando aprendizado de pessoas que não construíram nada. Então, se você tá acompanhando uma informação de uma pessoa que não tem investimento, não investe não. Pai, por quê? Não, eu nunca investi, eu não sei como é que é. Aí tá dizendo que é para você não investir. Então, não invista aqui, por quê? Porque eu investi e perdi dinheiro. Não invista, não vá por esse caminho onde as pessoas estão prometendo rentabilidade, porque provavelmente é uma fraude. Então, aprenda com os erros de quem já passou, de quem já quebrou a cara e de quem já errou, para você também tomar essas decisões financeiras melhores, tá certo? Eu sou Davidson Barbosa, sou educador financeiro. Compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, ajuda a difundir aí a educação financeira no nosso país e eu te vejo no próximo vídeo.